Olá, boa noite, Pai seja com vós. Então, hoje nós gostaríamos de estar transmitindo a terceira aula do nosso discipulado para batismo nas águas, que o título do nosso discipulado é o Descubra, Viva uma Vida Contagiante, né? E eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma oração em gratidão a Deus por mais esse momento especial que Ele nos concede e pela vida também daqueles que vão participar e ter o privilégio de aprender um pouquinho mais sobre essa nova trajetória em Cristo Jesus. Amém? Vamos então orar. Eterno Deus e soberano Pai, mais uma vez na Tua presença, eu quero render a Ti a minha gratidão. Em primeiro lugar, pela Tua grandeza, pela salvação da minha alma, pelo privilégio de ter o Senhor como nosso escudo, como a nossa fortaleza, como nosso porto seguro. Jesus, eu quero neste momento te louvar pelo cuidado, pelos livramentos, pela paz, pela comunhão, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco e também, Pai, para com a Tua igreja. Eu quero neste momento te agradecer também pela oportunidade de poder transmitir essa terceira aula para os nossos irmãos, a qual colocaram em vossos corações o desejo de estar caminhando contigo nessa nova trajetória, nesse novo estilo de vida. E mais uma vez eu declaro a minha dependência no Espírito Santo e do Espírito Santo. Te peço que continue a abrir a minha mente, me dá inteligência, sabedoria e palavras sábias e objetivas para que eu possa transmitir uma aula aonde venha tocar os corações, aonde possa ir de encontro a cada necessidade dos nossos irmãos. Quero te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos, do Jason. Te agradeço pela vida da... Oh meu Deus, agora eu esqueci o nome dela, da Tila. E todos aqueles que porventura vão participar. E mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor também pelo cuidado que o Senhor tem tido para com eles. E eu te peço, Pai, prepara o terreno, prepara a trajetória, prepara o coração dos teus filhos para que eles possam receber essa palavra rica e poderosa. Porque a sua palavra diz em Provérbios que o conhecimento da tua verdade é mais rico do que qualquer prata ou tesouro nessa terra. E ela produz frutos mais ricos do que o ouro. Então, Pai, eu te peço que a tua palavra vai de encontro aos corações dos teus filhos e que elas possam, Pai, desfrutar de um novo estilo de vida na tua presença, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome e desfrutar de todas as tuas promessas e maravilhas a qual o Senhor tem constituído para os teus filhos. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo para sempre. Amém. Meus irmãos, é o seguinte, principalmente vou citar o nome da Tila, né, que é uma pessoa muito especial para nós. Mais uma vez eu vou falar o nome dela aqui, que eu tive o privilégio de conhecer ela, a qual está numa casa de repouso, né, uma pessoa sensacional. E eu creio que Deus começou a mudar a história dessa jovem senhora, e que essa mudança venha alcançar toda a tua família e parentela, e amigos também, né? Na primeira aula nós aprendemos sobre conversão, né? Sobre arrependimento, sobre fé. Ninguém chegará à eternidade com Cristo sem fé. Mais uma vez, enfatizando, não é pelas nossas obras, não é pela minha bondade, não é porque eu sou um cara legal, não é porque eu sou uma pessoa que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí, eu nunca roubei. Não. Isso não leva à salvação. O que leva à salvação é reconhecer que somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Então, o único que tem o poder de nos reconciliar com Deus é a pessoa de Jesus Cristo, com a atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, né? Jesus fez o papel divino, entregar a tua vida em favor da humanidade, morreu, passou pelo sacrifício de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e retornou aos céus. E automaticamente, quando ele chegou lá, é o que eu creio que foi assim, ele falou assim: Pai, olha, eu prometi para eles que eles não vão ficar sozinhos. Então eu gostaria que o Senhor enviasse o
nosso amigo Espírito Santo, o Consolador, porque sozinho eles não conseguem. Então foi assim que o Espírito Santo desceu e atua e manifesta no nosso meio até os dias de hoje, né? Então, a partir do momento que a gente crê no Evangelho de Cristo, crê na salvação, na redenção, a gente começa então a viver um novo estilo de vida, que aí eu falei na primeira aula, né? Que foi o exemplo de uma placa de trânsito, que é a conversão. Nós estávamos em uma direção, rumo à condenação eterna com Satanás, mas um dia nós ouvimos esse evangelho, essa palavra redentora, e nós decidimos então fazer o retorno ou a conversão. Nós não paramos no caminho, nós fizemos a conversão ao invés de ir fazer as nossas vontades. Então nós decidimos voltar, apenas uma linguagem figurativa, voltar para fazer a vontade de Deus, começar uma nova trajetória, né, na mesma estrada, porém com regras e placas e sinalizações diferentes. Como é um caminho novo, a qual eu não estava ou não estou acostumado a ir, eu preciso de ajuda, né? Como se preciso de um instrutor para que possa me orientar nesse novo caminho, para me entender as novas regras e placas a qual eu vou encontrar na caminhada. E esse ajudador simboliza o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele precisa ser convidado para estar conosco, para nos ajudar nessa nova trajetória, para gerar em nós um novo estilo de vida. E ele veio para fazer esse papel, tá bom? E aí então nós aprendemos sobre a conversão e falamos todo aquele processo, que tem limite da estrada, que eu posso andar a 80, mas a estrada está livre, mas existe a regra é 80. Não, mas eu posso ir a 160. Tudo bem, você pode, você não tem ninguém te cobrando. Só que se Deus o livrar, você sofreu um acidente, a 180 você está acima da lei, e aí é como se fosse no mundo espiritual, você vai ser penalizado. É como se assim, você não vai ter o respaldo da lei, né? Então, se você não morrer, isso é apenas mais uma vez, uma linguagem figurativa, bateu a 160, a perícia vai vir e vai fazer a constatação. A quantos quilômetros ele estava? 180, então está fora da regra. Conclusão, se você está certo ou errado, né? Você perdeu todos os benefícios que aquela lei poderia te amparar, caso você não morresse, ou a tua família, ou vice-versa, né? Então, o Espírito Santo ele nos ajuda a caminhar nas veredas do Senhor, que seria nos limites de Deus, né? Trabalhando no nosso interior, nas nossas vontades, nos nossos desejos e assim sucessivamente. E aí vem para a segunda aula, que vai falando sobre a marca, né? Todo cristão, a partir do momento que ele começa ir nessa nova estrada, nessa nova trajetória, ele precisa criar um estilo de vida, ou um estilo de direção, ou de caminhada, né? Antes, quando eu não tinha a presença do Espírito Santo, eu dirigia de qualquer jeito, né? Velocidade que eu queria, colocava quem eu queria no carro, e tem uma placa que é para mim não virar à direita. Mas não tem um guarda me olhando, eu vou virar à direita do mesmo jeito. Não pode entrar à esquerda, mas não tem ninguém me olhando, eu vou entrar à esquerda. Então a gente vivia uma vida de muita infração, né? Infringindo várias leis ou comportamentos que o Senhor não gostaria que nós executássemos. Então a gente estava brincando com a nossa própria vida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo então está conosco, a gente começa então a criar um novo estilo de vida. E a partir daquele estilo de vida que nós começamos a viver, isso é tão natural a gente perceber, que a gente começa a identificar como aquela pessoa é através das suas ações, através das suas atitudes, né? E vai criando-se então uma marca. Todo mundo conhece o outro ser humano por alguma marca na sua trajetória. Ou a pessoa é muito autêntica no seu falar, isso é uma marca. Ou a pessoa é muito mentirosa, é uma marca. Ou a pessoa é muito descomprometida com tudo, é uma marca também. Tudo, quando a gente vai falar dessa pessoa, aquilo que ela mais pratica é a referência, é como se fosse a marca dela, né? Então, Deus ele quer criar em nós uma marca de quê? De filho, né? E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Em algumas traduções está dizendo será condenado. Então, o batismo nas águas é o segundo sacramento. O
primeiro é a fé. Segundo, o sacramento da caminhada com Cristo, o batismo nas águas. Aí eu me lembro que quando eu era garoto, eu já fiz esse questionamento. Mas por que eu tenho que me batizar nas águas? Eu não tinha entendimento, né? Os anos se passaram. Naquela época eu passei por um discipulado, mas eu era muito garoto, eu confesso que eu não lembrava. Eu tinha esquecido, né, de muitos detalhes. Eu sabia que era uma marca, mas se fosse me perguntar naquela época, eu não tinha muita palavra para expressar sobre a referência da marca, né, em Cristo. Então, esse estudo está falando sobre a marca. E na apostila 2 também tem um desenho como se fosse uma lata de refrigerante. Não tem marca, tem apenas a lata. Então, o que tem dentro daquela lata, normalmente é o que vai fazer referência fora da lata. Para quê? Para que todo mundo saiba o que tem dentro daquela lata. Então, posso falar assim, o refrigerante da Coca-Cola, onde você for, o símbolo, a imagem da lata, a cor da lata vai identificar a Coca-Cola. Pepsi do mesmo jeito. Isso que eu não estou fazendo propaganda, só o nome, né? Ou qualquer outro tipo de refrigerante. O crente, ele começa então a ter essa marca. Então, a partir do momento que eu creio e comecei a caminhar com a presença do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, ela tem que ser impregnada na minha vida. Então, a primeira marca do cristão é ter a consciência que ela precisa ser mergulhada nas águas como uma forma de símbolo de morrer para o mundo, para as práticas pecaminosas deste mundo e nascer em Cristo para um novo estilo de vida. Se eu fumava, eu vou ter que deixar de fumar. Se eu bebia bebida alcoólica, eu vou deixar de beber. Se eu me prostituía, aí vice-versa. Mas eu posso me batizar quando eu ainda não fui liberto? Olha, biblicamente falando, não seria o correto. Mas vamos imaginar que tem algumas pessoas que têm vontade de se batizar, porque no fundo ele tem desejo de seguir os princípios do Senhor, mas ele ainda não foi liberto. Um exemplo do vício do cigarro. Mas ele não falou para o pastor, ele não falou para o instrutor, ele não falou para ninguém, ele está escondido aquele vício. E ele então decide se batizar. Biblicamente falando, ele vai se batizar para sua própria condenação, conclusão, ele vai mentir para ele mesmo. Então é mais fundamental, é muito melhor ele não se batizar ainda e continuar buscando no Senhor o processo da libertação, pedindo ajuda à igreja, pedindo ajuda aos irmãos, o pastor, falou, olha, eu preciso que vocês me ajudem numa campanha de libertação, porque eu ainda não consegui me libertar desse vício. Aí sim, a partir disso aí, pode iniciar essa nova trajetória e descer as águas. Porque é muito sério, não é simplesmente, eu vou lá e vou me mergulhar e morreu. Não, não é assim. É algo simbólico no mundo espiritual. Então, a Bíblia, o cristianismo, ele é muito feito de simbologia. Por isso que a marca do cristianismo é a fé. É algo que eu não vejo, mas que eu creio. É algo que eu não tenho, mas eu tenho confiança que eu vou ter, que eu vou receber ou que eu vou viver. Né? E então, para descer nas águas é muito profundo. Então, é interessante a pessoa estar livre dos vícios. Mas então eu não vou pecar mais? Não, não quer dizer isso. A partir do momento que você é liberto, exemplo, do vício do alcoolismo, exemplo. O Senhor ele vai dando força, porque a partir do momento que eu começo dar liberdade para esse melhor amigo que é a presença do Espírito Santo, o meu ajudador, ele vai me ajudar. Então vai ter dia que eu vou ter vontade de beber cachaça ou voltar para o alcoolismo, mas a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim, ela não vai me deixar. É isso que acontece, o poder da fé. Olha, Espírito Santo, olha, a vontade que eu tenho é de beber, mas para te honrar, para te agradar, porque eu sei que você é tão fiel na minha vida, eu sei que tu cuidas de mim de uma forma tão extraordinária, eu não vou fazer isso. E aí o que acontece? Aí vem para a terceira aula, que é, a partir do momento que você identificou que é a marca, primeiro fé, depois batismo nas águas, para evidenciar para o mundo, para você e para a igreja, que você decidiu morrer para o mundo e nascer para Cristo. A Bíblia diz que aquele que não tem parte comigo,
ou melhor, aquele que não come e bebe do meu sangue não tem parte comigo. O sentido de comer e beber da carne e do sangue de Cristo, ele só é evidenciado, ou essa prática só começa a acontecer na vida de um cristão após o batismo nas águas, que é um ato simbólico, é um sacramento simbólico, todavia que tem ações físicas. Então, todas as vezes que eu vou participar da Santa Ceia, eu tenho que fazer uma autorreflexão. Não existe uma regra bíblica para quantas vezes eu posso tomar a Santa Ceia, se é anual. Naquela época era anual, né? Nós vivemos no Ocidente, então chegaram a um bom senso, que é o estudo. Não, mensalmente a igreja vai fazer a realização da cerimônia da ceia mensalmente. Então, nesse período de um mês, nós precisamos de refletir, viver melhor, né? Um período de buscar conhecimento, santificação e purificação e assim sucessivamente. Então, o dia da Santa Ceia vai relembrar a morte de Cristo, porque nós estamos seguindo a presença ou a pessoa de Jesus mediante a fé, pelo teu sacrifício. E a própria palavra diz, né? A essência da Santa Ceia é para relembrar o sacrifício na cruz, a qual me deu a liberdade ou a libertação. Tá bom? Então, o sentido da Santa Ceia é reconhecer ou relembrar sobre a salvação da minha e da nossa alma, né? Então, todas as vezes que eu tomo a Santa Ceia indignamente, segundo a palavra diz, eu tomo ou participo para minha própria condenação. Então, deu 30 dias, aí você brigou com a tua família, brigou com o teu irmão, está no trânsito, xingou, não sei o que. Ok, a Bíblia diz, olha, nós temos que viver todos os dias em oração, pedindo perdão do nosso pecado, da nossa sorte, porque todo dia a gente peca, falha, erra, e assim, só que não é pecados corriqueiros, né? Não pode virar transgressão, não pode virar iniquidade, que aí já é um outro estudo, não vou entrar aqui porque senão vai escorrendo muito fora do assunto, tá? Mas o amigo Espírito Santo, ele estando conosco, ele nos ajuda a vencer todas as nossas tentações. E aí a gente consegue viver uma vida abundante e um cristão contagiante, alegre, feliz, disposto, determinado, cumprindo deveres, cumprindo princípios e demonstrando a marca do Evangelho na nossa vida. Amém? Vou deixar um texto aqui, que está na aula 3, o seguinte, está falando sobre a Bíblia, né? Então, a terceira aula está falando sobre as novas práticas, né, da nova vida. Que a primeira prática seria a leitura da palavra e oração. O cristão, ele não tem força, ele não tem alimento espiritual se ele não orar e se ele não ler a Bíblia. Não existe cristianismo sem intimidade com o Pai e sem leitura da palavra. Não existe cristianismo. Amém? E diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, se não me falha a memória, deixa eu achar aqui para vocês, para nós ficar aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Isso quer dizer que foi Deus quem moveu os autores bíblicos para escrever, né? E aí também tem lá, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados ou de dois gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Tá bem? Então, a partir do momento que a gente decide, primeiro que eu já me converti, já tenho a marca, agora eu começo a viver um novo estilo de vida. A leitura da palavra, ela gera em nós um bem-estar, saúde, ela gera paz, ela gera alegria, ela gera disposição, ela gera desejo, ela gera uma motivação que não é natural, porque nós acabamos de ver, a Bíblia, ela é algo vivo, não é simplesmente a letra. Toda pessoa que lê o Evangelho de Cristo, convidando o Espírito Santo para gerar nela o entendimento ou discernimento, ela não é mais a mesma pessoa.
Pode ser que a pessoa não crê, assim como vocês sabem que o diabo, ele convivia, ele estava juntamente com o pai, mas infelizmente ele se rebelou, decidiu não cumprir princípios do seu próprio pai ou do seu próprio criador, né? Então, olha a situação que ele está. Mas enfim, então, a partir do momento que eu começo a ter esse novo estilo de vida, eu preciso gerar em mim saúde. Quando nós queremos uma saúde física, quais são os principais comportamentos que nós, ou atitudes, né? Ações que a gente precisa realizar? Uns vai para a academia, outros procuram um esporte diferenciado, mas o fundamental é a alimentação. Não pode comer muito gorduroso, não pode exceder nos doces, não pode exceder nos refrigerantes e não pode exceder em muitas coisas, porque senão você vai estragar a saúde física. Através de quê? Através da sua desorganização, ou seja, a falta de disciplina, ou seja, a falta de entendimento que nós precisamos de preservar esse corpo, essa matéria também, para vivermos bem. Né? Porque não adianta, você quer conquistar a sua finança, a sua riqueza, o seu casamento, os seus objetivos, mas se você não tem saúde, não resolveu nada. Né? Então, o mundo espiritual é parecido, é bem similar. Da mesma forma que nós temos que ter o cuidado com o que ingerirmos, o que fazermos, sono. Então, são vários comportamentos que nós precisamos de ter para que nós possamos ter uma vida saudável. Em Cristo, para fortalecer o nosso mundo espiritual, nós temos que fazer essa prática também. É claro que tem pessoas que não têm condição de ter audição ou mesmo o ver. Tem pessoas que têm dificuldade na leitura, mas hoje nós temos a facilidade, se eu não consigo ler, eu consigo ouvir. Né? Então hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia áudio. Então não consigo ler, mas eu posso ouvir, coloca no telefone, ouve a palavra, medita na palavra. Né? Então quando nós começamos a determinar na nossa vida, eu quero ter uma vida saudável, você não vai comer de qualquer jeito. Então, até para comer você tem que ter o limite, você tem o teu jeito, você não vai chegar e comer sem mastigar, de qualquer jeito. A palavra do Senhor é parecida. Não é simplesmente pegar ali e aí eu vou ler aqui 5 capítulos hoje, estava lendo. Não. Eu vou fazer uma disputa, eu vou ler a Bíblia esse ano 2 vezes. Ok, você pode ler, mas o grau de entendimento vai ser muito pouco. Né? Então, o Senhor, ele não procura pessoas que, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso, porque se eu não ler, eu vou... Não. Meditar nela dia e noite. Josué recebeu essa ordem. Josué, você medita na minha lei dia e noite, para que tudo vai bem no teu caminhar. Então, o cristão, ele tem que meditar todos os dias na lei de Deus. Ter um tempinho de oração. Aí quando a gente começa a ter esse estilo, esse novo estilo de vida, eu comecei a orar 5 minutos hoje. Poxa vida, interessante. Eu já oro por mim, eu já sei pedir para meus negócios, minhas finanças, minha família, não sei o que, ok. Então eu preciso aprender a clamar pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelos meus inimigos, orar por aqueles que perseguem e tal, e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo de intimidade com o Senhor nós tivermos, que é o nosso melhor amigo, na pessoa do Espírito Santo, mais fortalecido eu vou ser. Mais prazer eu vou ter de viver o Evangelho de Cristo, mesmo com todas as afrontas, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todos os levantes. Porque eu vivo para Ele, eu vivo nele. Eu estou nesse mundo, mas eu já não sou mais deste mundo. Amém? Então, esse novo estilo de vida, a Bíblia, ela vai gerar em nós essa baita saúde espiritual, né? Tudo que você ouvir, aquilo não vai descer para o teu coração com facilidade. Você vai começar a desfrutar das promessas do Senhor, né? Viver o que Deus fala para mim. Né? Nele nós somos mais do que vencedor. Nenhuma arma forjada por Satanás terá poder sobre a tua vida. Né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E tal, e vai indo. E são as promessas, são palavras de vida, são alimentos para a nossa alma. E quando nós começamos a praticar isso, dia após dia, nós temos uma vida espiritual saudável em Cristo Jesus.
E aí eu vou desfrutando de uma vida contagiante, desfrutando daquilo que Deus tem para mim e automaticamente anunciando as boas novas. Porque a partir do momento que eu aprendo a ter tudo isso aí e ter uma vida saudável, qual o sentido de você ter uma vida saudável? Servir alguém. Servir o ser humano, ou servir o teu semelhante. Servir a tua família. Não, mas eu não consigo servir lá fora. Serve a tua família. Porque tem cristão que se preocupa tanto em ganhar almas para Jesus lá fora e esquece de ganhar a sua própria família. Tem pessoas que pregam divinamente lá fora, mas não conseguem pregar para a esposa, para o esposo, ou para o filho, ou vice-versa. Esse não é o cristianismo autêntico. A essência de Cristo, ela tem que estar dentro de nós. Então, a partir do momento que eu tenho a essência de Cristo, aonde eu estiver, eu vou estar representando a pessoa de Jesus. No trabalho, em casa, no hospital, nas ruas, aonde estiver. Porque Ele habita dentro de mim. Eu já não faço mais as minhas vontades. Eu faço a vontade do meu Pai. Então, quer viver um evangelho autêntico, um evangelho de vitória, né, independente de todas as fases da vida, convida o Espírito Santo para estar com você todos os dias da sua vida. Ele é que nos dá força, Ele é que nos dá vigor, Ele é que nos dá paz, Ele é que nos dá alegria e assim sucessivamente. Amém? Então eu deixo essa terceira aula para vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus e paz seja convosco. Amém.